Uma mãe conseguiu imagens que seriam a prova de que policiais militares mataram o filho dela de 17 anos. O caso aconteceu em abril deste ano em Queimados, na Baixada Fluminense. O rapaz teria sido levado vivo e apareceu morto em uma unidade de pronto atendimento, a UPA. A reportagem é dela, Fernanda Becker, que vai contar pra gente tudo o que aconteceu. Na tela. Essas imagens mostram Carlos Kaique, na época com 17 anos, sendo conduzido por policiais no Morro do 2C, em Queimados, na Baixada Fluminense, em abril deste ano. O que aconteceu depois disso é uma certeza para a família. Porque, no caso, ele foi espancado e executado. Não houve troca de tiro. Por quê? Entende? PM. As câmeras de segurança da UPA de Queimados registraram a sequência dos fatos. Policiais militares, com a ajuda dos funcionários do local, tiram o corpo do garoto, já sem vida, de dentro da viatura e colocam numa maca. Ele está enrolado em uma espécie de coberta. O rapaz parece estar com os braços para trás, como se estivesse algemado. Logo depois, Kaique é levado para ser atendido. Os médicos atestaram que o óbito foi causado por um tiro que entrou pelo pescoço, saiu pelas costas e dilacerou o pulmão dele. Nesse dia, Kaique avisou os familiares que sairia para dar uma volta e não fez mais contato. A mãe, preocupada, começou a procurar pelo garoto, até que ouviu de um policial militar que havia um adolescente morto na UPA. A família foi até lá e encontrou Kaique. Eles alegaram que ele estava trocando tiro. E meu filho não estava trocando tiro. Entende? Ele foi covardemente executado e espancado. Foi assim que fizeram com ele. As imagens por si próprias não precisa nem falar muito, só ver. Kelly começou uma investigação por conta própria para descobrir o que aconteceu com o filho e conversou com um amigo de Kaique que presenciou a execução. Então, o que matou ele estava de farda, o outro estava de coturno, farda, tudo, colete à prova de bala, com fuzil. Ele que estava com fuzil. Quem? Não, P2? o P2 estava de pistola só. Quem estava com fuzil foi o cara que matou ele, que estava fardado, polícia. Além da morte do garoto, a família ainda acusa a PM de ter pedido dinheiro para libertar o jovem. Chegou lá, eles falou assim, o senhor é o avô do Kaique? Aí meu pai, sim, então, os PM tá com o Kaique, tá preso, eles estão pedindo R$5.000 para liberar ele. Esse mesmo valor foi pago pelo pai do amigo de Kaique, que também foi preso na abordagem. Ele conversou com Kelly. Aí eu falei, poxa, eles chegaram lá pedindo R$5.000. Ele falou assim, me pediram também, entraram em contato comigo. E eu paguei. Aí ele ainda falou, é meu filho. Assim. Kaique cursava o 2º ano do ensino médio, tinha muitos planos e sonhava em seguir a carreira do bisavô, subtenente aposentado da PM. A vontade dele era ser polícia militar. Eu acho que até devido ao meu avô, por ser polícia, ser criado por ele. Mas eu só desejo justiça. Só quero que eles paguem pelos que eles fizeram com meu filho. Só. Mais nada, eles têm que pagar. Meu filho não estava trocando tiro. Não estava. Só quero que eles paguem. Só isso. Essa é a afirmação de uma mãe, que no momento que ela põe a cara a tapa ali e traz essas imagens, é justamente para mostrar aquilo que pode ser um ato criminoso que poderia ter sido cometido por policiais. Mas as imagens mostram o seguinte, o rapaz ainda vivo, se tiver a imagem no ponto, solta... Olha, policial conduzindo o rapaz. Agora outra imagem gravada, ele do outro lado da rua andando, não tem nenhuma marca de tiro nas costas dele, não tem, e de repente o rapaz aparece morto. Então, ainda para falar deste assunto, eu vou conversar com ela. Minha amiga, minha irmã, Fernanda Becker, nem falou comigo direito hoje na redação, queria dar um beijo nela, passou metida porque foi lá para Queimados, mas depois eu brigo com ela. Fernanda Becker, meu irmão, minha irmã, boa tarde para você. Sabe o que acontece? Quando tem essas imagens que estão na tela, que mostram aquilo que pode ser um ato criminoso cometido por aquelas pessoas que deveriam dar segurança pra gente, é onde causa mais indignação. O rapaz andava e aí foi quando ele chegou na UPA, morto, com um tiraço nas costas. Minha amiga, boa tarde para você.
Oi, Caio. Muito boa tarde para você, para todo mundo que assiste ao SBT Rio. Passei correndo por você justamente porque tinha que vir para Queimados conversar com essa mãe que é muito corajosa, viu? Justamente porque tá dando a cara a tapa, tá se colocando aqui à disposição para falar, para pedir, para reivindicar que justiça seja feita no caso do filho dela. Bom, como você viu aí na reportagem, o Kaique, ele tinha 17 anos... E foi abordado pela polícia, os policiais disseram que ele trocou tiros, que ele tinha drogas, que ele tinha armas, mas não é o que a família fala e não é o que as testemunhas que estavam ali, que viram o que aconteceu, falam. E é justamente isso que você disse, Caio, sobre ele sair andando, sobre ele não ter nenhum tiro, não estar baleado. É justamente isso que a mãe reivindica, porque nessas imagens que ela teve acesso através de pessoas que presenciaram essa cena, não mostra nenhum ferimento no garoto. E ela quer uma explicação. Por que que ele foi levado à UPA e já chegou no local sem vida? Aqui ao lado está a Kelly, justamente essa mãe corajosa. Kelly, eu gostaria de saber de você, a primeira coisa, o que você quer nesse momento? A gente sabe que você quer justiça pela morte do seu filho, mas o que você está buscando de fato? Muito boa tarde. Boa tarde. O que eu quero é que a justiça em si seja feita. E eu fui através de meios até vocês, a mídia, porque tem a 55, que eu acho que está sendo lenta demais na questão das investigações, porque eu, por meios próprios, fui atrás e consegui tudo, e assim dei tudo em mãos para eles. E fui também no Ministério Público, que eu também acho que, através de eu ter ido semana passada, que eu consiga algo com isso e com a mídia também. Ô, Caio, esse caso aconteceu em abril e até agora não tem nenhuma resposta, né, Kelly? Nenhuma. Eu não estou tendo nenhuma resposta. Nenhuma. Caio? Olha, Kelly, boa tarde para você, minha amiga. Sabe o que acontece? Você está sendo a guerreira para provar quem era seu filho. O seu filho de 17 anos, Kelly, Sim. Ele até poderia estar cometendo algum ato criminoso, tá? O que a polícia tinha que fazer? Detê-lo e levá-lo à delegacia. Só que as imagens mostram que seu filho já estava rendido, o seu filho estava sendo conduzido por um agente da lei, e seu filho é levado para a unidade de pronto atendimento e apareceu morto. Então a polícia militar tem que dar a resposta. Sim. Por que isso aconteceu? Ô, Kelly, quem era o seu filho, um jovem de 17 anos? Quem era o seu filho? Conta pra mim, por favor. Então, o Kaique, ele e a gente aqui somos comerciantes, ele trabalhava comigo na padaria. E o que acontece? Nesse período, nesse dia do acontecido, o Kaique falou que, no caso, um amigo ligou para ele e ele falou que ia ali. No caso, não voltou mais. Dentro do horário de 4 e pouca, não consegui mais contato com ele e só fui descobrir, no caso, o que aconteceu com meu filho através dos vídeos. Que moradores, né, fez lá os vídeos e chegou até mim. Aí nisso eu fui na 55. Chegando lá, eles não souberam me informar nada, isso, e me mandaram na 52. Chegou na 52, chegou lá, tinha os policiais que, enfim, me informaram que não tinha ciência do meu filho naquela ocorrência. Só tinham 3 presos. Enfim, por muita insistência... Isso. Por muita insistência minha, eles foram e falaram que tinha um baleado morto na UPA. Aí eu fui debater com eles porque não tinha como meu filho estar morto, que eu tinha o vídeo do meu filho sendo levado vivo. Então eu não iria levar em conta a questão deles falando que meu filho estava morto. E assim eu mostrei as imagens. Quando eu mostrei as imagens em si... pediram a foto do meu filho, entraram e nisso que saíram, aí foram quando tiveram, né, como é que eu posso dizer? Uma luz. Isso, lá do túnel, vieram falando que meu filho estava trocando tiro. E depois que eles assistiram o vídeo, aí pegaram um saco de drogas falando que estavam com meu filho. Até então, não tinha nem citado, falaram que meu filho, né, nem existia ali naquela ocorrência. Deixa eu tentar explicar, Caio, é o seguinte, o que a Kelly estava nos contando é o seguinte, os policiais, ela chegou lá na delegacia, teve essa situação que ela contou agora pra você, ela explicou, pediu informações sobre o filho dela, afinal de contas, naquele
naquele momento ela não sabia onde ele estava buscando ele num lugar e no outro, enfim. Aí chegou lá, tinham esses PMs dentro da delegacia, que como você sabe, né, a PM leva presos para civil, para que conduza a investigação. Bom, chegou na delegacia, conversando ali com os PMs, perguntando, esse é meu filho, onde ele está, que é isso, e eles falaram, não sabemos. Não temos conhecimento sobre o seu filho, não sabemos quem é, não estava lá, ele não participou dessa ocorrência. A PM disse que tinha uma operação no morro naquele dia, mas que o filho dela não estava. Só que nesse momento eles não sabiam que ela já estava em posse desse vídeo. Justamente esse vídeo que mostrava ele sendo conduzido, o vídeo que você vê aí nas imagens. E aí foi quando ela fala sobre o vídeo, foi quando ela diz que sabia que existia esse vídeo, que tinha visto o que tinha acontecido. E aí que ela, como ela contou, eles tiram esses sacos de droga, falam que, pois é, mas talvez ele esteja então, e aí falou do garoto na UPA. Então é tudo muito confuso nessa história. Uma versão vinda de um lado, uma versão vinda de outro. Agora, o que me assusta, Caio, eu tenho certeza que também vai chocar você, ele foi morto em abril, no dia 26 de abril. Nós estamos em dezembro. A gente recebeu agora há pouco uma nota da PM, que eu vou passar para você aqui, Caio. A assessoria de imprensa do Estado da Polícia Militar informa que o 24º Batalhão de Polícia aqui de Queimados vai iniciar um procedimento apuratório. Vou falar de novo, Caio. A morte dele aconteceu em abril, nós estamos em dezembro e o batalhão agora vai iniciar um processo apuratório. A Kelly, ela mesma reuniu provas, imagens, foi até a UPA, pediu imagens das câmeras de segurança, falou com vizinhos, conseguiu esses relatos, foi numa padaria, foi num comércio, conseguiu tudo, juntou tudo, deu nomes para a PM. E nada foi feito, para PM e para civil, né? Então, eu acho que essa é a principal reivindicação dela, de que alguma coisa esteja feita no caso do filho dela, porque ela tem pedido há muito tempo e nada acontece, né, Kelly? Nada. Em si, nada. Eu tive que ir até semana passada no Ministério Público até fazer uma reclamação em questão disso, pela demora, porque em si, por meios próprios, meus mesmo, eu fui e levei tudo até a 55 e assim, até agora nada. O Caio, a 55 também mandou uma nota dizendo que instaurou um inquérito e a investigação está em andamento para esclarecimento do caso, Caio. Olha só, vem aqui comigo. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 8 meses. Tem 8 meses que não tem uma resposta para essa mãe que está aqui, ó. A gente sabe que em algumas operações policiais, não são todos, mas que existem policiais que extrapolam. A gente sabe disso. E a gente sabe que em alguns casos, provas falsas são plantadas. Eu não posso afirmar que isso tenha acontecido. Mas numa hora, quem tem que me responder isso é a 55DP ou a 52DP. Ok? Porque o jovem de 17 anos morreu. Eu quero saber o que foi apresentado na delegacia. Minha primeira pergunta. A segunda, se tinha uma arma com ele e ele trocou tiros, foi feito exame na arma para encontrar impressão digital? Porque o seu filho, Kelly, não estava com luvas. Então teria que ter a impressão digital dele ali, ok? No saco que estaria com seu filho com drogas, teria que ter alguma impressão digital dele ali. E a quarta pergunta é, por que o garoto saiu andando, tem vídeos que comprovam, sendo conduzido por um agente da Polícia Militar e acaba sendo entregue morto numa unidade de pronto atendimento. Eu peço ajuda a vocês de todas as comunidades do estado do Rio de Janeiro. São Gonçalo, Rocinha, Alemão, todo mundo que já teve filho vítima de qualquer tipo de abordagem errada, participa comigo aqui no SBT Rio, é teu canal de informação, hashtag SBT Rio no Twitter, e dá a tua opinião. Sabe por quê? Porque essa mãe está 8 meses tentando provar que o filho era inocente, tentando provar que o filho pode ter sido assassinado por policiais militares, pedindo ajuda do Ministério Público, e a Polícia Militar veio com essa nota mequetrefe, dizendo que agora o batalhão vai apurar o que aconteceu. Fernanda Becker, é com você. Ô, Caio, eu queria que você ouvisse também um relato da Kelly. Claro, como ela falou, né? Ela já foi no Ministério Público, já foi na delegacia, já foi no batalhão, já foi em vários lugares. E foi na corregedoria da PM.
Desculpa, na Corregedoria da Civil. Eu quero que ela conte o que ela ouviu dos policiais lá na Corregedoria. Conta pra gente, Kelly. É porque em si meu filho não teve a perícia, né? Porque eles alegaram que socorreram, foi troca de tiro, socorreram meu filho e meu filho chegou na UPA em vida, coisa que não aconteceu. Então lá eles fizeram uma perícia assim a olho nu por eles mesmos, pelas fotos que eu levei, falando que supostamente ali, pelo que aconteceu com ele, não tinha como ser troca de tiro, porque teria que ter marcas, tal, enfim, que ali supostamente poderia ter sido execução. O tiro a queima-roupa, tiro de perto, no Porque, caso. Caio, o tiro, a gente botou na reportagem a saída do tiro, ele saiu pelas costas. Mas a Kelly contou pra gente que quando ela viu, o tiro entrou na altura da clavícula, aqui no pescoço, mais ou menos. Então, o que os policiais estavam falando pra Kelly é que possivelmente o Kaique estivesse ajoelhado, recebeu um tiro ou sentado, recebeu um tiro quase a queima-roupa aqui, que entrou e que sai pelas costas e, enfim, lesionou o pulmão dele, que causou uma hemorragia, que foi isso que a causa da morte, né, feito pelo legista. Mas foi isso que eles falaram pra vocês, né? Sim, foi isso. E ele também foi espancado, que ele tem muitas marcas de coturno na perna, aqui na costela. Aqui parece que tomou uma coronhada, estava amassado aqui nele. No dia do velório eu vi. E todo roxo. E tem mais um detalhe, Caio. Não vamos colocar lenha na fogueira aqui, mas também mais uma informação, afinal de contas é uma informação. Esse garoto que você viu aí na reportagem, ele que presenciou, que segundo o que a Kelly tem de informação, o pai pagou para ele ser liberado, assim como foi feito um pedido de propina para a família da Kelly também. Esse garoto, ele relatou tudo para ela gravou a conversa. É claro que a gente não pode colocar a conversa inteira na reportagem, a conversa, ela me mandou um vídeo de 30 minutos da conversa que ela teve com esse menino, mas ele era praticamente a única testemunha do caso, que poderia ter sido, enfim, entrevistado, conversado, investigado, ouvido ali pela polícia, mas esse rapaz de 22 anos, infelizmente, faleceu. Ele foi morto, segundo informações que a Kelly nos passou, há cerca de 2 meses, e a polícia não ouviu ele. Como eu falei, né? 8 meses atrás aconteceu a morte do filho dela. Há 2 meses esse menino morreu, esse garoto de 22 anos, que estava presente, que presenciou tudo, que viu o amigo sendo executado e ele não foi ouvido. Caio. Becker, deixa eu trazer essa discussão aqui para dentro do estúdio. Doutora Tatiana, acho que essa situação é muito difícil. Perdão. Doutora Tayane, essa situação é muito difícil. Nós temos um jovem que pode ter sido assassinado por policiais militares. Eu não tenho como afirmar. Mas as imagens dizem que ele estava vivo e ele foi entregue morto ali dentro. A gente viu, pelo menos o que eu tenho da reportagem e que me trouxe a informação, é que nenhuma perícia foi feita sequer na arma que a polícia apresentou lá, para dizer se ele teria utilizado ou não. Aí, a principal testemunha, tempos depois, morre numa troca de tiros. É algo que tem que ser apurado pela Corregedoria, por alguém, Ministério Público, que tem muito fubá nesse angu. Exatamente. A questão não é nem fazer um juízo de valor sobre o que o adolescente fazia ou deixava de fazer. A questão é a dignidade de uma mãe que perdeu um filho. Sim. Ela merece, e muito além de merecer, ela tem direito a uma resposta. E é esse que tem que ser o foco agora. Ninguém aqui está dizendo que a vítima, o rapaz, ele fez ou deixou de fazer alguma coisa ou que os policiais envolvidos fizeram ou deixaram de fazer alguma coisa. Mas essa ausência de resposta é que é aviltante, né? Para uma mãe que perde um filho não tem nem adjetivo, não tem palavra, né? E além de tudo, ela não tem uma resposta sobre circunstâncias mínimas da morte do filho, esse é o ponto que não dá para defender, não dá para falar. A gente aqui não acusa policial sem provas, claro. A gente não acusa cidadãos sem provas. É um trabalho técnico, sempre o trabalho da polícia, mas a gente precisa documentar, periciar e trazer ali luz para a escuridão. E essa mãe está numa perfeita escuridão. Ô, Fernanda, deixa eu falar rapidinho com essa mãe. Kelly, você está me ouvindo? Tô sim. A gente está chegando no Natal, sabe? Já estamos em dezembro. Eu não queria te fazer essa pergunta, mas eu vou fazer, porque eu acho que a sua reação aí vai servir para que muitas mães
muitos pais possam imaginar o que você está passando. Kelly, a gente está chegando no Natal e tiraram de você o teu bem mais precioso, teu filho. Que não era, como você diz, um vagabundo. Você é dona de comércio. Não. Então, relata pra mim, Sim. como mãe, o que foi essa perda devastadora na sua vida. Relata pra mim, porque eu preciso que essa nossa audiência participe do SBT Rio, que eu não aguento mais ver injustiça, gente. Eu não aguento mais ver injustiça. Hashtag SBT Rio, participa comigo. Fala pra mim, Kelly. O que isso que aconteceu a bordo do seu filho fez na sua vida? Acabou com a minha vida. Perde o sentido total. Hoje em dia eu sei, meu filho, eu não sou ninguém. Que ele era meu braço direito, ele era tudo pra mim. Além de filho, era um amigo, sabe? Eu resumo ele que ele era minha vida. Tiraram um pedaço de mim. Não tô falando que ele tava certo em estar ali, não. Claro que não. Não tô falando que meu filho estava certo, mas o ato que fizeram com meu filho ali naquele momento foi errado. Meu filho não estava com nada, meu filho não trocou tiro, sabe? Não trocou tiro. Se tivesse errado, tá errado. Mas não, pena de morte não é pra ninguém. Não é pra ninguém, entendeu? Só que eles, bem dizer, arrancaram minhas pernas e meus braços. Assim que eu me sinto. Olha, Kelly, eu não sei nem como vai ser o Natal aqui em casa. Olha, Kelly, sabe? Eu consigo imaginar que você não vai ter Natal. Por mais que você queira comemorar alguma coisa, não dá pra comemorar o Natal. Nunca mais. Não tem como. Eu sinto a sua dor, porque eu vejo isso, eu imagino quantas mães já passaram por isso dentro das comunidades que eu, Jackson Silva, Branca, Fernanda Becker, Fabiano, a gente acaba entrando dia a dia ouvindo histórias, sabe? Eu não tô aqui levando a culpa para toda a polícia, não, porque a polícia é importante para nos defender. Tem muitos policiais bons. Eu tenho meu primo Vitor, que é da Polícia Militar, que é uma pessoa íntegra. Eu não posso generalizar. Só que a atitude daquele homem que levava seu filho... Eu também não sei se foi ele, tá? O que conduziu o teu filho. Mas que alguém naquela guarnição matou aquele garoto, matou. Sabe? Aí... é aquilo que passa na nossa cabeça, Kelly. Não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem Carnaval, não tem jogo daqui a pouco da Copa. Acabou. Não tem. Não tem. Eles não têm noção, com essas atitudes deles erradas, do que eles podem causar numa família. Sabe? Não tem noção. E você tem um exemplo positivo em casa, né? O seu bisavô, ele é reformado da PM e você estava falando justamente que ele era exemplar. Sim, correto, tudo, a vida toda ele foi correto. Hoje em dia ele é aposentado, não tem o que falar dele. E assim meu filho até se espelhava nele. Queria ser PM? Sim, queria. Tenho que... Olha, Kelly, força pra você, minha amiga. Muita força pra você. Fernanda Becker, parabéns pela matéria, parabéns aí pela entrevista, também a nossa produção que descobriu você para que a gente pudesse ouvir a sua história. É mais uma mãe, gente, do estado do Rio de Janeiro que passa por isso. Quantas mães viveram isso e precisam brigar, lutar para poder mostrar quem é o filho? Quantas mães? Quantas? Eu vou deixar essa pergunta para você aí, que acompanha o SBT Rio a partir de agora também, tá?